Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Vitor Cavaco, fisioterapeuta do Espaço VC, e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a prancha sem machucar a tua lombar. Vamos lá? Bom, a prancha é um exercício bastante executado, né? Não só no Pilates, mas também em academias, pessoal que gosta muito da calistenia também usa bastante. E ele tem esse uso tão frequente porque é um exercício que ele, se bem executado, né, ele vai trabalhar bastante os abdominais e praticamente não tem risco para a coluna lombar, tá? Obviamente, como eu falei, tem que ser bem executado. Se você fizer errado, você pode machucar muito. Então, na prancha, a gente trabalha vários músculos, né? Com maior intensidade são os músculos abdominais, mas a gente também tem a ação dos glúteos, a gente tem a ação dos quadríceps para sustentação da pelve, a gente tem a ação dos peitorais, dependendo da posição que você ficar, entram os tríceps também, tá? Então você trabalha uma série de músculos, todos de forma isométrica, ou seja, não existe, o músculo não estende nem encurta, tá? Ele fica ativado numa posição estática. Então vamos lá para a prática. Bom, a prancha, né, como eu falei, ele consiste em a gente manter uma posição isométrica da musculatura e o apoio vai ficar apenas nos braços e nos pés, tá? Pode ser posicionando os antebraços, pode ser com os braços estirados. O que é que vai mudar? Se a gente fica aqui com posição do antebraço, ele vai ficar um pouquinho mais difícil, porque a angulação formada entre os teus pés e o chão vai diminuir um pouquinho. E aí você vai ter um braço de alavanca um pouco maior, tá? É a forma mais tradicional de se executar. E pode ser feito também com os braços estirados, ou até você graduar essa altura usando uma caixa, usando uma cadeira, para quem também não tem tanta força abdominal. Então, a gente vai executar com os antebraços, mas saibam que tem essas possibilidades. Da mesma forma que os pés, a gente vai fazer com os pés juntos, mas você pode abrir eles um pouco, se você achar um pouco mais fácil, tá? Então, posicionamento. A gente vai iniciar aqui nessa posição, deitado de barriga para baixo. Já posiciona aqui os antebraços apoiados aqui no chão, tá? E os pés juntos, apoiando a ponta dos pés, tá? Os dedos e o início do antepé. Tenha cuidado para a relação do ombro, certo? Do braço com o ombro. Não pode ficar aqui muito à frente, porque você não vai ter suporte. E se ficar aqui muito atrás, também vai ficar ruim de subir. Então vai ter que deixar mais ou menos aqui, ó, uma linha reta, tá? Entre o braço e o chão, tá? Formando aqui 90 graus, certinho aqui no cotovelo, tá? Nessa posição a gente vai subir aqui, desencostar aqui o quadril, subir e tentar manter aqui, ó, uma posição mais ereta possível. O que é comum das pessoas fazerem? Se você não tiver uma ativação boa do Powerhouse, você vai soltar a lombar, tá? E se você está com dificuldade de fazer essa ativação do Powerhouse, olha aqui em cima aqui no card, tem um vídeo que eu falei, expliquei direitinho como é que a gente faz essa ativação, tá bom? Então, ativa o Powerhouse, contrai bem, ativa lá tanto os glúteos como o músculo das coxas, e aqui você vai subir e vai manter a posição aqui, olhando para baixo, tá? Evita fazer isso, porque quando você levanta aqui a cabeça e olha para frente, você pode colocar a força nessa região aqui do pescoço, vai ficar com dor no pescoço. Então olha para baixo, mas não deixa a cabeça solta, tá? A cabeça tem que se manter alinhada com o resto do corpo, mas sempre olhando em direção ao chão. Outro detalhe, é comum quase quando a gente começa a cansar a musculatura, você jogar o quadril para trás. Então você faz esse tipo de compensação. Tá certo? Não tem tanto risco de machucar a lombar, só que você está minimizando a ativação da musculatura abdominal. Então, o ideal é que você mantenha a postura o mais correta possível e vá aumentando gradativamente o tempo, tá? A prancha, a gente costuma começar de 15 a 20 segundos e aí vai aumentando gradativamente. Se você fizer em dias alternados, cada semana você pode ir aumentando 5 a 10 segundos nesse tempo. E aí o teu tempo máximo vai ser de acordo com o teu treino, tá bom? Então vamos lá. Inspira,
ativação do powerhouse, contrai glúteos, contrai coxas, tá? Junta aqui, mantém os pés juntos e vai subir, olhando para baixo, tá? Nessa posição, você vai somente manter aqui a musculatura ativa, vai permanecer aqui parado, tá? Sem soltar. E volta. Marca o tempo. Caso apresente dor na lombar, queimação, você não está conseguindo segurar, você está tremendo muito, aquilo é o teu limite. Tá? Sentiu dor na lombar, preste atenção, ver se tua postura está correta. Provavelmente você está soltando o teu quadril e está fazendo a hiperlordose, tá? Aumentando aquele arco da coluna. Se você não está conseguindo segurar, vai começando com variações mais simples. Inicia, por exemplo, com os braços aqui, ó. Você pode iniciar nessa posição, que é bem mais simples, tá? Ou até mesmo usar aqui caixa, uma cadeira, e você iniciar uma posição um pouco mais elevada, também facilita mais. E à medida que você conseguir desenvolver melhor esse tempo, você pode ir aumentando o grau de dificuldade, abaixando da caixa, puxando com braços retos, para fazer com antebraço. Bom, algumas pessoas recomendam o uso de um bastão, pode ser até um cabo de vassoura para colocar nas costas para ver a questão do alinhamento, tá? Eu particularmente não vejo isso tão efetivo, porque você pode até dessa forma compensar, né, com algum arco lombar ou com compensação com os ombros. Então o ideal, que é o que a gente preconiza bastante no Pilates, é que você tenha consciência corporal para perceber essas mudanças, tá? Então, mas só dando a dica, quem prefere o uso do bastão, a ideia é que você coloque ele de formas que ele vai tocar a ponta da tua cabeça, o meio das costas e aqui o início da pelve, tá? Você tendo esses três contatos, você estaria com a tua coluna retinha. Então na prática seria isso, tá? Mas mesmo assim eu posso fazer o aumento da lordose, eu posso levantar aqui um pouquinho, tá? Eu não perdi os três apoios, mas eu não estou com a postura correta. Então o uso do bastão pode ser uma forma lúdica para algumas pessoas, mas não se apoiem somente nele, tá? Tenha essa consciência corporal e, se for o caso, peça ajuda de outra pessoa, ou então, se você puder fizer enfrentar um espelho, também é uma saída, tá? Lembrando, não pode ficar olhando para o espelho, teu olhar tem que ficar sempre no chão, mantendo a coluna, a cervical alinhada, tudo bem? Essa foi a execução da prancha frontal. A gente tem outras variações de prancha, mas isso fica para outro vídeo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta aqui, se inscreve no canal e assine aqui o sininho para receber as notificações. Toda semana eu vou estar postando um exercício novo. Até o próximo vídeo e bons exercícios!